A história do Palácio dos Bandeirantes. O Palácio dos Bandeirantes é o edifício sede do governo do estado de São Paulo e residência oficial do governador. Localizado no distrito do Morumbi, na cidade de São Paulo, o palácio também abriga as casas civil e militar, algumas secretarias de Estado e um amplo acervo histórico e artístico aberto à visitação pública. O projeto inicial, idealizado em 1938 pelo arquiteto italiano Marcello Piacentini, apresentava linhas abstratas, muros lisos e ampla fachada. Com o início das obras, em 1954, sob a direção do engenheiro Francisco da Nova Monteiro, já possuía um estilo italiano com influência neoclássica. O principal objetivo era abrigar a Universidade Conde Francisco Matarazzo, mas, devido a problemas financeiros, teve suas obras paralisadas. Desapropriado durante a gestão de Adhemar de Barros, o edifício substituiu o Palácio dos Campos Elíseos como sede do Poder Executivo paulista a partir de 19 de abril de 1964, quando recebeu o nome de Palácio dos Bandeirantes, além de tornar-se moradia oficial do governador e museu. Tornou-se um centro cultural em 1970, sob o governo de Abreu Sodré, com a iniciativa de reunir um acervo de móveis, quadros e objetos. Foi criada uma comissão com nomes como Paulo Mendes de Almeida, Oswald de Andrade, Silvia Sodré Assunção, Pedro Antônio de Oliveira Neto e Marcelo Ciampolini, para aquisição das obras de arte que atualmente compõem o acervo artístico-cultural dos palácios governamentais. Histórico. Na década de 1950, o Conde Francisco Matarazzo Júnior, figura de destaque no cenário cultural paulistano e herdeiro das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, IRFM, idealizou a criação de uma instituição de ensino superior especializada em economia e administração de empresas. Com esse desígnio, instituiu a Fundação Conde Francisco Matarazzo e dotou-a dos recursos financeiros necessários à construção e manutenção da futura universidade. Em 1954, a Fundação encomendou o projeto a um dos engenheiros das IRFM, Francisco da Nova Monteiro, deixando a seu cargo a responsabilidade pela execução em terreno de propriedade da família Matarazzo, no Morumbi. O alvará de início de obra foi expedido em janeiro de 1955. A construção iniciou-se no mesmo semestre, mas seria prolongada pelos anos seguintes, devido a problemas financeiros e, mesmo com a estrutura básica pronta, a universidade jamais seria instalada. Entidades como a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação São Paulo foram contatadas para finalizar a obra e assumir sua direção, mas sem sucesso. Iniciaram-se, então, as negociações com o governo do estado de São Paulo, que culminaram com a desapropriação do imóvel, em 22 de abril de 1964, durante a gestão Adhemar de Barros. O estado nada pagou às IRFM, que ganharam, em troca, incentivos fiscais. No ano seguinte, um decreto do Executivo Paulista, emitido em 19 de abril, determinou a transferência da sede do governo, até então situada no Palácio dos Campos Elíseos, para o novo prédio. Em 22 de abril, o palácio foi inaugurado como nova sede do Executivo Estadual, em solenidade com a presença de alguns populares, que tiveram dificuldade para chegar ao local, devido à ausência de linhas regulares de ônibus atendendo a região. Em seu discurso, Adhemar falou sobre a mudança. Ela deveu-se à necessidade de se obter um pouco mais de conforto para quem necessita de calma para meditar e resolver os problemas de 15 milhões de brasileiros. Trata-se de nos colocarmos um pouco fora do bulício da cidade, para produzir mais. Aqui eu posso ficar em paz, posso caminhar sem que ninguém me peça dinheiro ou emprego. A princípio, o novo prédio foi utilizado esporadicamente, até porque, quando de sua inauguração, ainda não estava totalmente concluído, apenas os aposentos destinados aos despachos do governador tinham recebido acabamento final. O auditório e o saguão principal, por exemplo, estavam claramente inacabados, assim como diversas outras partes do palácio, inclusive as dependências residenciais. O governador seguiria morando no Palácio dos Campos Elíseos até a conclusão das obras. O sistema de telefonia também não estava plenamente operante, com o PABX ainda dependendo de instalação, prevista apenas para setembro. Até lá, existiam somente as linhas telefônicas diretas. Foi em 1970, durante a gestão de Abreu Sodré e após várias reformas para adaptação arquitetônica, que o palácio se tornou sede definitiva do governo. Atualmente, o Palácio dos Bandeirantes possui múltipla destinação, além de sede do Poder Executivo, é residência oficial do governador e abriga 4 secretarias de Estado, a Casa Civil e a Casa Militar, além de abrigar parte do acervo artístico do governo e exposições temporárias. O Palácio
Já no memorial descritivo do projeto do edifício, a Fundação Conde Francisco Matarazzo determinou que fossem utilizados na execução da obra materiais de primeira qualidade em que a estrutura, iluminação e ventilação obedecessem a normas rígidas de construção. O pavilhão principal do edifício possui grande porte, 21.153 metros quadrados e 3 pavimentos, onde foram utilizados diferentes tipos de mármore, granito e outros materiais. Após sua desapropriação, o edifício passou por uma série de reformas de adaptação ao novo uso, criação de espaço destinado aos escritórios, ampliação da área externa e construção de edifícios anexos. A modificação mais drástica da planta original foi feita para abrigar a ala residencial, mas de maneira geral, a fachada não foi comprometida e os materiais originais foram mantidos. A denominação Bandeirantes data da época de sua desapropriação. É uma homenagem aos sertanistas pioneiros que, dos séculos 17 ao 18, partindo de São Paulo para desbravar o interior da América do Sul, alargaram as fronteiras da capitania de São Vicente, correspondendo quase que com os limites atuais das fronteiras brasileiras. Jardim. Circundando o palácio, há um amplo jardim com quase 125 mil metros quadrados, onde se destacam os bolsões remanescentes de Mata Atlântica. O local abriga mais de 2.000 espécies de plantas nativas e exóticas, como pau-brasil, ipê amarelo, cedro do Líbano e cerejeiras, além de 40 espécies de aves. Também abriga esculturas do acervo do Palácio dos Bandeirantes, obras de Bruno Giorgi e Felícia Leirner, entre outros. Acervo. O Palácio dos Bandeirantes mantém sob sua guarda uma expressiva coleção de objetos de interesse artístico e histórico, com cerca de 1,7 mil itens. A maioria das obras foi adquirida por Luiz Arrobas Martins, sob o governo de Abreu Sodré, iniciando um movimento para transformar o palácio em centro de cultura, com a constituição de acervo mobiliado, quadros e objetos. Nomes como Oswald de Andrade, Paulo Mendes de Almeida, Silvia Sodré Assunção, Marcelo Ciampolini e Pedro Antônio de Oliveira Neto formaram uma comissão encarregada de escolher as obras para aquisição do acervo artístico-cultural dos palácios governamentais. O restante das obras foi transferido do Palácio dos Campos Elíseos ou doadas por particulares. Há ainda um conjunto de obras produzidas especificamente para o palácio, como as provenientes do concurso Painel Bandeirantes, e a Galeria dos Governadores, com bustos e retratos oficiais de ex-governadores de São Paulo. Obrigado pela sua audiência. Curta esse vídeo. Se inscreva. Compartilha com seus amigos.